Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso de JavaScript, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre estrutura de dados ainda, mas é uma outra estrutura de dados. Mas eu já queria te pedir para deixar o teu like aqui. Se chegar no final do vídeo e não gostou, aí tu tira o like, tá? Mas deixa um likezinho já aí para dar aquela fortalecida no canal. Deixa o teu comentário, né? O teu ponto de vista de acordo com o que tu tá aprendendo aqui, se tá gostando, se não tá gostando, enfim, deixa o teu comentáriozinho aí, se tu já conhece JavaScript, se tu conhece JavaScript, conhece programação, tem uma ideia de uma abordagem diferente do que eu tô mostrando aqui, deixa nos comentários também, porque pode ajudar outras pessoas, né? De repente tu olhou aqui e diz, pá, isso aqui tu fez dessa forma, mas poderia fazer assim. Deixa nos comentários também que as pessoas vão aprendendo também, porque tudo que eu tô fazendo aqui, pessoal, tem N formas de fazer, tá? Então tem formas melhores, formas piores, formas diferentes, tá bom? Também eu te convido, se tu não é inscrito, né, a marca o sininho aí, que nem eu digo marca o sininho, mas não é marca o sininho, né? Ativa o sininho, né? Te inscreve aqui no canal, fica ligado nos próximos vídeos, porque eu tô sempre trazendo conteúdo sobre desenvolvimento de jogos, sempre ensinando conteúdo sobre desenvolvimento de visual novel, ferramentas para criação de visual novel. Meu objetivo aqui no YouTube, nesse canal, é te ajudar a criar a tua visual novel, mostrar tudo que é necessário, ferramentas, linguagem de programação, né, inteligência artificial, tudo que pode te ajudar a desenvolver a tua visual novel. Esse é o meu objetivo aqui nesse canal, tá? Então, já ativa o sininho se tu gosta desse tipo de conteúdo. Beleza? Agora vamos lá pro vídeo, né? Já me estendi aqui na introdução, como sempre. Vamos lá, vamos sair de onde a gente parou. A gente vai ver uma estrutura de dados diferente agora, tá, pessoal? Eu vou criar mais uma aqui. Olha, vamos fazer diferente. Vou criar aqui em cima uma nova variável, tá? E a gente vai criar uma variável do tipo lista, tá? E a gente vai fazer aqui isso aqui, colchetes. O que isso aqui significa, tá, pessoal? Isso aqui a gente está criando um array, a gente está criando uma lista. Diferente, deixa eu até fazer aqui, ó, deixa eu puxar essa variável para baixo desse objeto tipos que a gente criou na aula passada, só para a gente poder focar um pouquinho nele aqui, tá? Vou comentar isso aqui tudo, pessoal, que aí você não precisa ficar olhando para cá. A gente não vai utilizar aquilo ali agora, tá? Então, deixa assim só para a gente poder focar aqui na variável lista, tá? Lembrando que comentário, 2 barras, né? Isso aqui, quando o programa lê, ele não vai fazer nada porque ele vai identificar que é um comentário e ele vai deixar isso para lá, não vai executar nada, tá? A lista ela é utilizada para a gente criar, né? O array é utilizado para a gente criar listas de várias coisas. A gente pode criar listas de nomes, listas de identificadores. Nós podemos criar listas de muitas e muitas e muitas coisas, tá? De números, de idade, é uma estrutura de dados utilizada para criar diversas coisas, tá? Eu fiz um jogo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um jogo que ele precisa colocar números, vários números em várias caixinhas e aparecer isso na tela. Então, eu coloquei isso numa lista, né? Então, ele vai percorrendo essa lista e vai mostrando na tela os números. É um exemplo, tá? Como eu falei, eu vou mostrar para vocês esse jogo quando estiver próximo ao lançamento ali e tal. Então eu vou mostrar pra vocês, mas por enquanto só uns breves spoilers. Então eu posso criar várias listas, várias coisas aqui. Então eu posso vir aqui e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Isso aqui pode ser lista de idades, isso aqui pode ser lista de valores que vão ser utilizados como chave. Enfim, eu posso criar para vários propósitos, tá? Então para criar uma lista basta eu criar dessa forma, tá? Se eu fizer assim e eu vir aqui e digitar console.log e aí botar aqui, ó, type of lista e aí eu rodar isso aqui, ele vai me dizer, fiz certo isso? Object. Tá. Isso aqui foi importante ter aparecido, tá, pessoal? Ele reconhece como object, né? Só que a gente também pode chamar esse formato, né? Muito cuidado nessa hora. Esse formato de array, ou lista, né? Tem um formato de criar array certinho aqui, vou mostrar para vocês. Mas por que eu tô dizendo isso aqui para vocês, tá, pessoal? Por mais que o JavaScript chame isso aqui de object, a gente pode ver isso aqui em Java, em outras linguagens, como array.
Só que por que ele chama isso aqui de object? Porque nós podemos criar objetos aqui dentro, tá? Lembra que eu falei pra vocês, eu posso criar 1, 2, 3, 4, 5? Sim, né? Eu posso criar também isso aqui. Vários objetos e várias propriedades para cada um desses objetos. Se eu rodar agora aqui, ó, vai aparecer object de novo. Então pode ver que ele chama isso aqui de object porque nós podemos também criar uma lista de objetos. Ou seja, isso aqui é um objeto geral, generalizado, assim, uma coisa muito louca. A questão é que o JavaScript, como ele não é tipado, nós podemos fazer muitas coisas com o JavaScript. Né? Ele pode começar como uma coisa e terminar como outra coisa, entendeu? Então ele é meio assim, meio liberal demais, né? Então existe, né, o TypeScript, que é uma evolução do JavaScript tipado, né? E aí a coisa lá funciona mais regradinho, mais diferente, né? Então a gente não tem tanta liberdade. Não é que a gente não tem tanta liberdade, a gente pode fazer muitas coisas, mas é muito mais controlado. Então os nomes são mais objetivos, né? Das estruturas de dados lá e de variáveis também. Funções e tudo mais. Então assim, ó, se eu chegar aqui e eu colocar 1, 2, 3, 4, 5 e eu rodar isso aqui de novo, vai me apresentar o object de novo. Por quê? Porque ele permite várias coisas, né? Então, eu até nem me lembro se o JavaScript me deixa fazer isso aqui. Deixa eu ver. Viu? Ele é tão liberal assim que ele deixa eu misturar número com variável, número com string, né? Então, ó o perigo, né, dessas coisas aqui. Então, por isso que ele é considerado um object, tá? Mas a ideia dessa estrutura de dados aqui é que eu posso fazer pushes, né, inserções, acrescentar linhas, fazer várias coisas com ela, percorrer de uma forma mais objetiva, porque às vezes, pessoal, eu preciso fazer coisas cíclicas no meu programa, né, ou no meu jogo. E aí eu preciso criar listas, né? Então, esse formato de conchetes desse objeto aqui, esse tipo de objeto, esse objeto aqui, ele me facilita nesse quesito, me ajuda nisso, tá? A poder fazer essa iteração e então deixar o meu jogo mais dinâmico, fazer as coisas fluírem de uma forma muito mais simples. Em vez de eu criar 100 linhas de código para uma coisa, eu crio, sei lá, 20. É um exemplo, tá? Mas não só para vocês conseguirem entender, assim, não nem 20, até menos linhas de código para conseguir fazer uma coisa que eu faria com 200 linhas de código. Então é por isso que a lista é essencial, precisa aprender lista, tá? Esse tipo de objeto aqui. Agora eu posso fazer isso aqui de uma forma diferente. Eu posso fazer assim, ó. New array. Opa, escrevi errado. New array. Eu acho que escrevi errado. Deixa eu ver que tem um aviso. The notation is... Tá certo aí. Object. Viu só, pessoal? Olha só isso aqui. Eu simplesmente disse new array, né? Isso aqui é um array. E ele me disse que é um objeto, tá? Então, é a forma do JavaScript lidar com isso. Então, nós estamos falando de array, nós estamos falando de lista, tá? Se eu colocar aqui a 4, vai continuar assim. Olha lá, object. O que isso aqui significa? Que existem 4 espaços lá dentro. Significa que lá dentro tem isso aqui, ó. 4 espaços vazios. Podemos dizer que lá dentro tem isso aqui, ó. Que na verdade não é bem isso, tá? Na verdade não é bem isso. Aqui são strings vazias, tá? Eu poderia ter dito, na verdade, que lá dentro tem isso aqui, ó. Agora vai ficar de uma forma mais correta, tá? Undefined. Eu nunca sei escrever undefined, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que escreve undefined. Deixa eu ver aqui. F. Aí não deu certo, né? Var lista e assim, vamos ver. Agora sim vai ficar melhor de eu conseguir copiar, né? Ó, undefined. É isso aqui que tem ali dentro daquele array que tem o número 4 dentro. É isso aqui, praticamente, tá? Não tem nada definido, mas tem 4 espaços lá dentro. Se eu tentar acessar o 5º espaço, vai dar erro. Por quê? Porque eu criei ele definido como 4 espaços, tá? Então, como é que eu consigo acessar um array? Se eu chegar aqui, ó, deixa eu fazer aqui fica mais fácil, ó.
Porque aqui a gente tá criando o programa, né? Então, aqui, ó. Lista tem 4 espaços. Eu quero acessar a posição, a primeira posição. A primeira posição é 0. Olha lá. Vamos ver aqui. Ó, undefined, viu? Como eu falei pra vocês. Se eu tentar acessar a segunda posição, que é 1. Opa, segunda posição. Defined. E assim vai até o 4. Até o 3, desculpa. Até o 3. Olha lá. Se eu colocar aqui 4, vamos ver o que vai dizer? Tô com medo. Undefined. É, eu tô com um pouquinho de medo. Acho que ele vai dizer undefined pra todos. Então, ele vai permitir eu percorrer esses outros valores, tá? Eu tô mostrando esses problemas aqui que podem ocorrer no meio da programação com JavaScript, pessoal, porque o JavaScript ele é muito aberto. E isso dá muita chance de bug, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Mas aqui, ó, vou pegar e vou fazer outro exemplo. Vou mostrar aqui, vou fazer com 2 posições, tá? Eu até tenho que explicar pra você sobre aquelas posições ali, mas eu vou botar aqui, ó. Vou botar A e eu vou colocar aqui B. Se eu for acessar a posição 0, ele vai me mostrar A. Se eu for acessar a posição 1, que é a segunda posição, vai mostrar B. Se eu for na terceira, provavelmente vai dizer undefined. Olha lá, undefined, tá? Mas eu vou fazer um teste aqui. For let p of lista. Tá? E aí eu quero saber tudo que tá dentro de lista. Tá? Então eu vou botar aqui p. Tudo que tá dentro de lista. E aí eu vou rodar. Beleza, vai aparecer A e B. Show. Agora eu quero fazer assim, ó. New array. Eu vou botar aqui 4. E quero ver o que vai aparecer. 4. Tá, era isso que eu queria encontrar e eu não consegui encontrar para explicar para vocês. Olha só. Dentro da lista, agora, né, antes tinha A e B, mostrei para vocês. Agora tem 4. 4 o quê? 4 espaços dentro da lista. Então a lista é uma memória de 4 espaços. Se eu percorrer essa lista, eu só consigo chegar até a 4ª casa. A 4ª caixa, podemos dizer assim. Não tem a 5ª, entendeu? Embora eu possa tentar acessar. Só que se eu tentar acessar e fazer alguma coisa com ela, vai me dar um erro, tá? For, pessoal, só um spoilerzinho. For é um laço de repetição para que eu percorra dentro de uma lista e execute coisas com cada parte dessa lista, entendeu? É isso, tá? Com cada pedacinho dessa lista, com cada memória dessa lista, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Se eu chegar aqui, pessoal, e eu fizer console.log e aí eu tentar fazer assim, ó, lista na posição 0 mais lista na posição 1. Vai tentar rodar isso aqui. Vai dizer não. Por quê? Porque não tem nada dentro da memória. Se eu tentar fazer com 5 não existe o espaço, o 5º espaço dentro dessa lista aqui. Se eu rodar, vai dar não também. Porque não tem nada lá dentro. Aí eu preciso começar a popular essa lista. Isso aqui a gente utiliza para fazer pushes dentro dessa lista, né? Vou mostrar de novo com o for uma curiosidade para vocês. Se eu chegar aqui, ó, e eu fizer fazer um for diferente. For let e cadê aqui? Começa em 0. Começa em 0 e menor que lista. Se tiver uma barulheira, meu gato tá fazendo uma zoeira aqui, tá? Lista.length. Aí aqui eu vou botar i mais. E aí eu vou fazer assim, ó, console.log rodar. Olha lá. Ele vai mostrar meu array com a posição 0, 1, posição 1 é 2, posição 3 vale, posição 2 vale 3 e a posição 3 vale 4, tá? É assim, então isso aqui é dentro do array. Mesma coisa que eu tivesse feito assim, ó. Aqui no terminal, aqui eu vou mostrar pra vocês. A mesma coisa que eu tivesse feito assim, ó. Var lista recebe recebe 1, 2, 3, 4. Aí se eu acessar aqui lista, ó, vai apresentar a mesma coisa que tá aqui em cima. Vai apresentar lá embaixo. Só que em vez de eu criar isso na mão, eu tô fazendo isso de forma dinâmica aqui.
entendeu? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, mais um, eu quero testar uma coisa, quero ver se o JavaScript me deixa fazer. Eu acho que não, deixa eu ver. Ó, ele me deu um erro. Era isso aqui, eu queria mostrar antes lá pra você, só que ficou complexo pra mostrar. Ele tentou acessar uma parte do array que não existe. Então ele foi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não existe a posição 5, né? Deixa eu rodar aqui a lista. Ó, são 4 posições. E ele tentou acessar a 5ª posição em algum momento aqui. Na última vez que ele for rodar, ele tentou executar a última. Ele foi assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ele foi lá no 5. Quando ele foi no 5, não tinha essa posição e ele retornou um erro. Por isso que isso aqui é importante. Eu provoquei esses erros, pessoal, para mostrar para vocês que isso aqui, qual é a importância de deixar pré-definido o valor 4 aqui dentro, tá? Qual a importância de deixar o valor um valor pré-definido aqui? Que se por algum motivo tu for acessar uma posição errada, ele vai te acusar um erro, ele não vai deixar executar, entendeu? Ou seja, a gente está dizendo que o programa tem 4 posições. Essa lista tem 4 posições. Não pode passar de 4 posições. A não ser que eu faça o push que eu tentei fazer, eu fiz errado ali, mas é que eu usei o push de uma forma errada na minha cabeça, que eu viajei mesmo, tá? O push é outra coisa, tá? Se eu quisesse colocar uma posição a mais aqui, eu usaria o push. Então, é isso que eu quis dizer agora aqui. Se eu fosse acessar uma posição, uma 5ª posição dentro desse for aqui, e eu desse um push na 5ª posição, ia funcionar, tá? Mas, enfim, talvez eu vá complicar muito a cabeça de vocês, tá? O for ficou complicado, não precisa se preocupar. A gente vai voltar nisso aqui, a gente vai ver laços de repetição. Mas só para vocês entenderem aqui, é como eu falei, né? Ele começa no 0 e ele vai até a última posição da lista, tá, pessoal? Uma outra coisa que para encerrar essa aula que eu preciso falar, essa aula tá gigante, me desculpem, mas eu preciso falar para vocês sobre isso aqui. Eu falei assim, ó, 0, né? 0, primeira posição é a posição 0. Uma lista, pessoal, um array, né? Ele começa na posição 0. Então, assim, ó, aqui, deixa eu tentar limpar isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou lá e eu vou criar essa lista, tá? Tem 1, 2, 3, 4 valores ali dentro, certo? Eu olhando visualmente, a primeira posição tem 2, a primeira posição tem 1, a segunda posição tem 2, a terceira posição tem 3 e a 4ª posição tem 4, tá? Olhando assim, é isso, né? Mas na linguagem de programação, no JavaScript aqui, ele não começa contando do 1, 2, 3, 4. Ele começa contando 0, 1, 2, 3. Então é assim que ele começa contando. Então se eu quero acessar uma posição de dentro da minha lista, eu não posso dizer 1. Se eu botar lista, para acessar uma posição dentro da minha lista, eu tenho que dizer o nome da minha lista, que eu dei o nome para ela, abre o colchetes, bota a posição que eu quero, tá? E fecha colchetes. Aí eu vou acessar uma posição dessa minha lista. Por isso que aquele for é daquele jeito ali, aquele laço de repetição, né? Esse for aqui tem esses números aqui dentro, tá? Por isso. Mas não vamos se atentar a isso. Vamos se atentar aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Lista. Quero acessar a posição 1. Aí eu abro colchetes, boto o 1, fecho colchetes. Se eu der Enter, vai aparecer 2. Por que se eu estou acessando a primeira posição? Na verdade, eu não estou acessando a primeira posição, eu estou acessando a segunda posição. Como eu falei para vocês, o array ele funciona assim. A primeira posição é 0, a segunda posição é 1 e assim por diante, tá? Então, se eu quero acessar o valor 1, eu vou vir aqui, eu vou dizer lista, opa, lista, posição 0, fecha, abre e fecha colchetes. Quando eu der um Enter, ele vai aparecer o 1. Tá aqui o 1 aqui, 1 aqui. Tá? Se eu quero acessar a última posição, eu vou lá, vou digitar lista, abre colchetes e coloco, aqui eu coloco 3. Fecho colchetes e tá aqui, tá? E tá aqui. É assim que a gente trabalha com listas, tá? Se vocês ficarem em dúvida, o que é esse lista.length? O length também é uma propriedade do JavaScript que é utilizado para listas, né? Então, se eu chegar aqui para arrays, então se eu chegar aqui e digitar lista.length, ele vai mostrar 4. Por quê? Ele vai me dizer o tamanho dessa lista. Isso funciona para string também, mas aqui a gente está falando de lista e de array. Então, é o tamanho dessa lista. O tamanho dessa lista é 4. Mas como eu falei para você, então tem o tamanho 4, que nem eu mostrei aqui, tem o tamanho 4, eu criei 4 valores aqui dentro. Mas
Mas para acessar essas posições eu começo do zero. Então, se eu quero acessar a última posição, eu faço assim, ó, de uma forma de programação mesmo, sem botar o número direto. Eu quero acessar a última posição da minha lista. Eu vou lá, escrevo lista, abro colchetes, aí eu escrevo lista.length e fecho colchetes. Só que isso não vai dar certo, quer ver? Olha lá, undefined, não existe. Ué, como que não existe? Não existe porque o tamanho da minha lista é 4. Então, lembrando que a posição começa em 0. Então, vai ser 0, 1, 2, 3. Então, como é que eu faço? Para quando eu quiser saber sempre o último valor do meu array, o último valor da minha lista, eu vou botar assim, dessa forma. Eu boto o nome da minha lista, abro colchetes, nome da lista, ponto length, que eu vou acessar a propriedade length de uma lista, que vai me retornar o tamanho dessa lista, menos 1. Se eu der Enter, tá lá o valor 4, né? Então eu fecho o colchetes aqui, né? Por quê? Vai ser sempre o tamanho menos 1, né? Que a gente vai acessar a última posição. Só, essa aula aqui ficou super pesada, tá? Vamos esquecer esse fora aqui. Eu sei que isso aqui ficou, para quem tá começando agora, ficou muito complexo, né? Ficou pesado. Mas na próxima aula, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre array de novo, porque eu quero mostrar para vocês isso aqui, tá? Que eu ia mostrar nessa aula e não deu tempo, né? Eu queria mostrar para vocês que a gente pode criar dentro de um objeto, a gente pode criar também uma propriedade chamada lista, né? A gente pode criar um array aqui. E aí eu posso criar aqui 1, 2, 3, 4. E aí se eu chegar aqui, ó, vou apagar essa variável. E aí se eu chegar aqui e eu dizer, agora já foi, tipos.lista. E aí eu der um play aqui, ele vai mostrar a minha lista. Então eu também posso criar uma lista dentro de um objeto. Por isso que ambos são chamados, no type of do JavaScript, ambos são chamados de objeto. Tá bem? Pessoal, essa aula ficou muito densa. Vou parar por aqui. A gente retoma na próxima aula. A gente vai falar ainda sobre objetos, porque eu quero mostrar algumas coisas em objetos que a gente pode usar em variáveis também. Então, na próxima aula a gente se vê de novo. Te agradeço quem ficou até aqui. Falou, até o próximo vídeo do canal e até mais.